ganhar dinheiro nesse sábado abarrotado de jogo. Fala aí, tudo bem? Eu sou o Thor, esse é o canal sobre trader esportivo e aqui eu vou deixar os meus palpites e as minhas análises para a gente trabalhar neste sábado e garanto fazer muito dinheiro. É a única coisa que eu quero aqui, beleza? Então vamos lá, olha só. Pegar aqui, ó, aqui foi o dia 8, né? Ainda tá correndo. Dia 9, separar aqui o que nós vamos buscar nesse dia 9. Primeira coisa, cara, sábado tem muitos jogos. Não é porque acabou o Brasileirão que não vai ter jogo não, tá? Tem jogo pra caramba. E, cara, vai ter muito jogo. E o que que eu faço? A maneira que eu encontrei de ser muito mais lucrativo. Eu já separo os possíveis jogos que eu vou trabalhar. Significa que os jogos que eu separei, eu vou trabalhar em todos eles? Não. Significa que os jogos que eu não separei, eu não vou trabalhar neles? Também não. Significa que eu separo os jogos que eu vejo que estão muito mais claros para os nossos métodos. E aí, o jogo que entregar aquilo que os nossos métodos pedem, a gente executa sem medo, beleza? Então vamos lá, nós vamos ter jogo pra cacete, mas é o que eu fiz aqui. Eu separei os melhores jogos, beleza? 24 jogos pra gente trabalhar. Acredito que sejam jogos que vão dar muito valor. Primeira coisa, a Bundesliga, só para você entender, Bundesliga 2, campeonato alemão da segunda divisão, é um campeonato muito traiçoeiro para você trabalhar tanto a favor quanto contra. Esses 3 jogos que eu separei, eu acredito que seja um jogo muito interessante para trabalhar gols, beleza? Desenhei alguns cenários aqui, analisei e eu vejo que é muito interessante para a gente trabalhar gols muito melhor do que você trabalhar o mercado de favorito ou não favorito. Eu acho muito perigoso, beleza? Subir aqui, o outro é Magdeburg. Cadê o Magdeburg aqui? Então, toma alguns golzinhos. Cara, não é o melhor cenário, mas eu vejo valor para trabalhar aqui, ó. Forte versus Mag, né? Over goals 2.5. O que significa over goal 2.5? Significa que eu acredito que vai ter mais do que 2 gols nesse jogo. Significa que vai ter? Não sei. Significa que tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Não vai dar pra diminuir aqui, mas não dá. Vamos, filho. Diminuir aqui. Pronto. Então, assim, é certeza que vai ter 3 gols nesse jogo? Não é certeza que tem, mas é uma grande probabilidade de ter. Então o que eu faço? Eu posso sim, todos esses cenários que eu coloquei, alguns mais interessantes ainda, fazer entrada punter, ou seja, aquela entrada que você faz antes do jogo, deixa ela correr até o final, ou o que eu faço na maioria das vezes? Eu já tenho um cenário que eu quero buscar. Se o time estiver entregando aquilo que os nossos métodos pedem durante o jogo, eu executo sem medo nenhum. Por quê? Porque eu pego a análise que eu fiz pré-live com análise live e aí dá match. Então eu acredito que seja um jogo interessante para a gente buscar o possível over 2,5 nesse jogo do Furt, beleza? O Kaiserslautern, deixa eu ver aqui, Kaiserslautern versus Hertha Berlim. Kaiserslautern jogando em casa. Deixa eu ver aqui, tá interessante. Tá interessante também. Acredito que dá pra gente buscar também. Colocar só Kaiser versus Hertha. Também eu quero buscar. Deixa eu pegar aqui. O possível over goals 2,5. Assim como esse Hamburgo. Deixa eu ver o Hamburgo aqui. Favorito. Cara, esses favoritos aqui, odd baixa, é um perigo, tá? É um perigo, mas vamos ver aqui. O Hamburgo sofre um pouco os gols em casa.
Jogando fora de casa. Paderborn. Paderborn. Um golzinho, dois. Pode ser interessante também. Eu quero também buscar Hamburgo versus Pader. Eu quero buscar também over 2,5. Esses jogos da Bundesliga 2 eu acho muito perigoso buscar back, over, até mesmo escanteios, beleza? Então eu fico mais tranquilo de buscar um over goals nesse jogo da Bundesliga 2, beleza? Depois nós temos ali, ó, Crystal Palace versus Liverpool. Aqui eu achei um jogo muito interessante, tá? Até uma entradinha punter. Liverpool vem muito bem. Às vezes dá umas vaciladas, mas tá jogando bem, tá amassando seu adversário. Crystal Palace vem muito mal, então eu venho já, nem vou me alongar, eu venho aqui com a ideia de buscar um back ao Liverpool. Essa odd, pelo que o Liverpool está entregando, essa odd tem valor, tá? Acredito que seja uma odd muito interessante. Rapid versus Salzburgo. Cara, aqui é um jogo bem parelho, muito difícil, muito difícil. Eu separei aqui porque eu quero buscar, principalmente no live, se o Salzburgo estiver amassando o Rapid, pode ser interessante, porque os dois times são muito bons, vêm de momentos muito bons. O Salzburgo é melhor, é mais time, mas aqui eu deixo 100% pro live. Frankfurt versus Bayern de Munique. Cara, odd interessante. Eu sempre falo o seguinte, você tem que buscar odd de valor. E o que seria uma odd de valor? É uma odd de 2? É uma odd 1,20? Não. Odd de valor é quando você encontra valor naquela odd, naquele jogo, naquele time, não em um jogo apenas, mas no longo prazo. Como, por exemplo, este cenário aqui, se repetir em 10 jogos, o momento que o Frankfurt vive, o momento que o Bayern vive, a briga que eles estão, e uma odd 1,30, pode ter certeza que o Bayern vai ganhar no mínimo 7 jogos. Ou seja, tem muito valor. No mínimo, vai ganhar até mais. Então, assim, essa odd tem valor por conta disso. Vamos supor, mesmo que seja uma entrada punter. Não gosto muito de entrada punter nessa faixa de odds. Mas, mesmo que seja uma entrada punter, não em um jogo ele pode perder. Mas, numa somatória de 10, 20 jogos, que seria esse jogo com outros jogos também, tem muito valor, beleza? Então, por conta disso, essa é uma odd de valor, beleza? Então, vem aqui, ó, Bayern Munique versus Frankfurt, eu venho para buscar o back ao Bayern de Munique, beleza? Union Berlin versus Mönchengladbach. Aqui também é um jogo muito interessante, porque o Mönchengladbach não é tão bom assim. Não é um negócio absurdo, mas o Union Berlin vem, mano, num momento assim tenebroso, trocou de técnico, ainda não se encaixou e tá dando favoritismo. Não existe esse favoritismo para o Union Berlin por conta disso, pelo momento que ele vive. Berlim, eu venho para buscar um possível lei, até mesmo lei goleada, um dos métodos que a gente mais é lucrativo aí. Mas eu preciso da confirmação do live. Vou colocar aqui o jogo, está acontecendo o jogo aqui do Valência. Eu preciso de uma confirmação do live, ou seja, eu preciso que começou o jogo, o Mönchengladbach esteja atacando e o Union Berlin esteja só se defendendo. Aí sim, eu venho para buscar um lei ao Union Berlin, beleza? Essa odd está errada. Não costumo muito trabalhar esses campeonatos porque eles têm um ataque até interessante, mas uma defesa muito ruim. Mas é o primeiro colocado ali, esses times pode ser interessante, então por conta disso eu venho para buscar um back ao Algarrafa. Não trabalho muito, já adianto, mas eu venho para buscar um possível back ao Algarrafa. Tem valor, essa odd nesse valor tem muito valor. Manchester United versus Bournemouth. Cara, aqui pensa num time difícil de você trabalhar. Cara, tem toda a característica esse jogo para você perder dinheiro. O Manchester United ainda não é um time de confiança, para a gente ter total confiança em trabalhar nele. Vive um momento bom, mas eu ainda não confio. Então, assim, eu separei para deixar para o live, por exemplo, se no live o Manchester United estiver massacrando, aí eu dou um back
ao Manchester United. Caso contrário, não vejo valor nisso. E, cara, entenda o seguinte, olha só. A importância de você fazer uma análise pré. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por quê? Quando vai ter o primeiro que você não precisa ficar o dia todo na frente do computador. Não. Aqui, ó, eles já me avisam e já me alertam o horário que vai ter o jogo. Eu uso o SofaScore. Muito interessante esse site, por sinal. E aqui, eles já me avisam o jogo. Então, se eu já separei, eu já sei o que eu vou buscar. Se o time que eu quero trabalhar está entregando aquilo que os nossos métodos pedem, para isso você necessita de método. Você necessita. Então, olha só, você tem que entender o seguinte. Se você quer ser lucrativo, você quer ganhar dinheiro de verdade no trade esportivo, calma, paciência para você esperar o momento certo. Método, gestão de banca, emocional e análise pré. Esses 6 pré-requisitos, na verdade, né? Calma, paciência para esperar o momento certo. Método, gestão de banca, emocional e análise pré é fundamental. Fundamental. Você já sabe o que te espera. Beleza? Então isso daqui é fundamental. Você fazer uma análise pré-live é fundamental. Eu costumo dizer que 80% dos meus resultados vem por conta de uma análise. Eu faço uma análise aqui eu estou conversando, falando, explicando, mas a minha análise eu faço, cara, em 5 minutos. 5 minutos eu já sei exatamente o que eu vou trabalhar no dia seguinte. Isso me ajuda completamente. Então, você saber fazer uma análise é fundamental. Fundamental. Beleza? Então, vamos lá. Raiders versus Dundee. Aqui é um jogo que pode ser interessante. Eu também vou deixar para o live. Pode ser interessante para buscar um back primeiro tempo para o Rangers. E o que eu preciso aqui? Eu preciso que, cara, a PPM aqui esteja estrupando. Eu preciso que esteja aqui acima de 1. Acima de 1 para buscar um back primeiro tempo ao Rangers. Nem vou colocar aqui porque eu preciso de uma análise live. Aliás, eu vou colocar aqui só para eu já saber. Isso é muito importante para mim também. Então, por exemplo, eu quero buscar um back HT ao Rangers. O que significa back HT? Significa que eu quero buscar um back no primeiro tempo a favor do Rangers, beleza? Acredito que possa dar valor. Livingston versus Hibernian não é o tipo de time que eu costumo trabalhar, porém tá dando uma odd até baixa para esse Livingston que vem muito mal. Então eu venho com a ideia, deixa eu pegar aqui, ó, já está. Eu venho com a ideia de buscar um possível lei. O que é o lei, Thor? Lei é quando nós estamos contra aquela posição, ou seja, eu não acredito que o Livingston vai vencer a partida, beleza? Então eu venho para trabalhar algo contra esse time. Essa odd está interessante aqui porque o time vem muito mal. Betis versus Real Madrid, cara, o jogo que eu quero trabalhar e vejo muito valor. Por quê? Os dois times vêm muito bem, praticamente com a mesma race. 4 vitórias e 1 empate para o Real Madrid, que é líder. 3 vitórias e 2 empates para o Betis, que é vice-líder. O Betis está muito bem, muito bem, muito bem. Só que aqui uma odd 1,80 para o Real Madrid tem muito valor. Por quê? Se fosse o Real Madrid contra uma equipe que só se defende, não seria muito interessante. Essa odd subiria muito rápido e não seria interessante. O Betis não vai se defender para o Real Madrid. E aqui vai ser uma briga de não ataque contra defesa, ataque contra ataque. Ou seja, quem vai se sair melhor? Quem é melhor dos atacantes? O atacante do Betis ou o atacante do Real Madrid? O Betis tem um time muito bom, não é à toa que dos últimos 5 jogos aí não tem nenhuma derrota. Tem muito valor. Aliás, o Betis vem muito bem. Porém, eu vejo muito valor. 1,80 para o Real Madrid, eu vejo muito valor. Essa odd, se repetir aí em 10 jogos, você vai ser lucrativo contra o Real Madrid, contra qualquer time. Qualquer time. Então, back
nessa faixa de odds contra o Betis, eu vejo muito valor, eu quero trabalhar esse jogo aqui, beleza? Depois nós temos ali, ó, Áustria versus... Tô travando. Áustria versus Lask. Cara, é um jogo que eu separei aqui também que eu acho muito interessante, porque é um odd até de valor, por conta que o time vem muito mal, esse Áustria, e o Lask vem muito bem, jogando fora de casa também ele vem bem, então eu venho para buscar algo a favor do Lask aqui, beleza? Não é um valor absurdo, mas eu vejo valor e aqui o que eu vou fazer? Se o time estiver entregando aquilo que os nossos métodos pedem, ou seja, no live, eu executo sem medo, sem medo, sem medo. Cara, entenda o seguinte, você ter uma análise pré-live, você saber fazer, aqui eu não estou fazendo uma análise bem criteriosa, eu já dei uma leve separada e já sei o que eu vou buscar. Mas você saber fazer uma análise pré-live é fundamental, é fundamental, fundamental. Economiza tempo, economiza dinheiro, você ganha mais dinheiro, cara, sem sombra de dúvida. E lembrando, não se baseia apenas por números, tá? Eu vejo muita gente aí querendo robotizar o máximo possível. Tem robôs que dá para você utilizar, mas não trabalha apenas com robôs, porque o futebol não é uma matemática exata, ok? Futebol não é uma matemática exata, como por exemplo, é, vamos falar aqui de um time muito bom enfrentando um time muito ruim. Depende do momento deles. Depende muito do momento deles. Depende da odd. É uma série de fatores que inclui odd, momento, live, ou seja, o que o time está entregando dentro do jogo, o que vale aquele time, aliás, o que vale aquele jogo para ambos os times. Cara, é uma série de fatores, beleza? E você conhecer o time é fundamental. Então, também é interessante você conhecer o time aqui. Eu vejo muitos valores assim para se buscar, beleza? Então bora lá, Besiktas versus Fenerbahçe. Tô acompanhando aqui, ó, tô operando aqui na minha outra tela, tô acompanhando os outros jogos. Cara, é um molde muito interessante, porém é um adversário, cara, são times ali, ó, segundo contra terceiro, praticamente a mesma race, os times vêm do mesmo jeito. Fenerbahçe, vejo que é mais time, esse tipo de cenário, esse tipo de jogo, o que eu venho buscar? Cara, eu venho trabalhar no live, eu vou trabalhar no live se o Fenerbahçe estiver amassando, tipo, destruindo o Besiktas, eu posso trabalhar algo a favor do Fenerbahçe. Caso contrário, é um jogo que eu não venho para trabalhar por conta que é um cenário muito parecido. Os dois times são praticamente idênticos. Os dois times são muito bons no seu respectivo campeonato. Então, assim, é muito difícil você traçar um cenário nesses jogos. Então, toma muito cuidado quando for trabalhar esses jogos aí, beleza? Depois nós temos ali, ó, Young Boys versus... Opa, vermelho por Valência. Coisa linda, coisa linda. Tava contra o Valência ali. Young Boys versus St. Gallen. Cara, aqui é algo interessante a favor do Young Boys, porém muito difícil porque são times muito parelhos. São times muito parelhos. Veio uma ideia de buscar algo a favor do Young Boys, mas assim, o St. Gallen já venceu o Young Boys, então assim, é bem difícil esse confronto aqui, beleza? Depois nós temos ali a Atalanta versus Milan. Eu venho com a ideia de buscar algo a favor do Milan pelo retrospecto, algo contra a Atalanta, mas aqui é muito difícil. Tipo assim, ó, se você for ver aqui, ó, a Atalanta vem muito mal e o Milan não vem tão mal assim. E tá dando favoritismo para a Atalanta porque vai jogar em casa e porque é um clássico, assim, são dois times que sempre estão brigando ali. Então, cara, toma muito cuidado, calma. É um cenário muito difícil, 100% live. Aston Villa versus Arsenal. Mano, Aston Villa venceu Manchester City. Aston Villa não perde faz muito tempo. Em casa, muito mais tempo ainda, se eu não me engano, são aí 16, 15 jogos que não perde jogando em casa. Favoritismo para o Arsenal, concordo, mas é um jogo muito difícil, muito difícil. Cara, não me atrevo a desenhar um cenário aqui, isso é um jogo muito parelho aqui. Aqui é você jogar uma moeda pro alto e torcer o que vai acontecer. Não tem como você saber quem vai vencer aqui. E pro live também é muito complicado esse jogo aqui, beleza? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Já tá apagando.
Interessante. Eu estou aqui acompanhando esse jogo. Calma aí que eu estou acompanhando esse jogo aqui. Eu acho que eu vou fechar minha posição. Tá pagando interessante já vou fechar. Deixa eu fechar aqui. Entrei contra o Valência, ou seja, que eu acredito que o Valência não fosse vencer e peguei uma expulsão contra o Valência, então já pagou aqui, já encerrei minha posição, agora é só esperar o gol. Ah, coisa linda. Aqui, bora então. Onde estávamos? Então, assim, esse jogo aqui é muito difícil, cara, 100% live, mas mesmo no live é um jogo bem difícil para você trabalhar, viu? Então toma muito cuidado com você trabalhar. Vila Real versus Sociedad. Cara, esse confronto aqui, dando um favoritismo para o Real Sociedad, se a gente for analisar aqui, olha só, os dois times muito parelhos, cara, muito parelhos, cenário muito difícil, então assim, a princípio eu passo. Dortmund versus Leipzig, cara, eu odeio o Dortmund, odeio, é o time mais pipoqueiro, é o time mais difícil. Quando o time tá bem em campo, perde. Quando o time tá mal em campo, ele vence. Conseguiu um empate contra o Leverkusen, sendo amassado. Então, assim, ó, quarto contra quinto, eu viria para trabalhar algo contra o Dortmund, mas é o time mais imprevisível. E olha isso, olha o cenário como tá. Odds 2,50 para o Dortmund, 2,50 para o Leipzig, ou seja, o mercado está falando assim, mano, eu não faço ideia de quem seja favorito nesse jogo aqui, tá? Eu não faço ideia. Então, assim, se o mercado não faz ideia, imagina eu. Ajax versus Sparta. Separei esse jogo aqui, mas não vejo nada interessante. Uma odd muito baixinha. Ajax começou muito mal, parecendo que ia ser rebaixado. Se reergueu, tá subindo na tabela. Vai conseguir bastante vitórias aí, porque ainda tem que buscar alguma coisa, algum campeonato europeu para jogar ano que vem. Vem muito bem nessa race. Pode ser até algo interessante buscar a favor do Ajax, mas é uma odd muito baixinha para um time que não despertou confiança. Vitória versus Sporting Lisboa. Veja o valor. Sport brigando lá pela liderança, está em primeiro, vem numa race muito boa, uma derrota. O Vitória vem muito bem jogando em casa, então assim, esse cenário é basicamente o mesmo cenário do Real Madrid versus Betis. Praticamente o mesmo cenário. Acredito numa vitória do Sporting aqui, então eu venho para buscar um back ao esporte, beleza? Depois nós temos ali, ó, estamos acabando Inter versus Udinese, cara, Inter completamente favorito, é uma odd muito baixa para back, assim, eu não acho interessante, é favorito, tem valor, mas é uma odd muito baixinha, assim, cara, se tiver um massacre absurdo, eu venho para trabalhar algo a favor da Inter, tipo no primeiro tempo, algo assim, mas é muito perigoso essa faixa de odds aqui, então eu passo. A mesma coisa do PSG versus Nantes. Acredito que o PSG vai vencer. É muito favorito, time muito mal. Mas é um time tipo assim que eu não confio para buscar uma goleada a favor do PSG. A Inter até que dá para buscar uma goleada, mas PSG não. Então aqui eu passo completamente para finalizar Porto versus Casa Pia. Aqui, olha só, aqui eu já vejo valor. 1,25 para o Porto, eu já vejo mais valor, porque na maioria das vezes aqui, os times aqui, ó, Porto, Benfica, Sport, vão vencer os seus adversários. A, não ser, a decisão de quem vai ser campeão, geralmente, nessas ligas, é quem é melhor no confronto direto ali entre eles. Então, por exemplo, em Portugal, quem se sair melhor entre jogando contra Porto, Sport e Benfica vai ser o campeão. Porque de resto os outros times eles acabam vencendo todos os jogos. Então essa odd é interessante. Todos esses jogos aqui, ó, por exemplo, que a odd está bem baixa, Ajax, eu vou até colocar aqui, ó. Falei do Sport antes, né, mas eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, ó, Ajax, Inter e até mesmo PSG. Esses jogos aqui é para buscar esse cenário aqui, ó.
Opa, tá começando a travar, vou ter que finalizar já, cadê? Back HT. É para buscar esse cenário aqui. É para buscar esse cenário aqui. Então, se o time estiver entregando aquilo que os nossos métodos pedem no live, ou seja, durante o jogo o time está entregando, aí sim a gente pode buscar o back HT, que não é para todos os times, mas esses três cenários aqui muito possivelmente vão bater, no mínimo dois vão bater, então dá para a gente buscar. E para finalizar o dia aqui, ó, Porto. Eu já coloquei o Porto? Não. Porto também dá pra gente buscar um back HT aqui. Muito provavelmente eu vou buscar esse back HT nesses jogos aqui. Mas o que eu preciso? Eu preciso que o time entregue aquilo que os nossos métodos pedem, beleza? Simples assim. Tô nem vou me alongar, já começou a travar aqui. É isso. Não esquece, se você viu esse vídeo até aqui, dá o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha dessas análises, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!